Imagine uma viagem ao coração das profecias, um mundo onde a fé e o mistério se entrelaçam em um relato profundo e impactante. Hoje, exploraremos uma história que pode abalar suas crenças e abrir novas perguntas em seu coração. É possível que alguém, do outro lado do mundo e guiado por sua espiritualidade, possa prever o destino de pessoas com as quais nunca cruzou caminhos. Foi assim que a irmã Agnes Sasagawa, uma freira japonesa com um dom para o místico, deixou um aviso que mudaria a vida de Kate Williams, uma renomada apresentadora da BBC. Esta história vai além de uma coincidência. Nos leva a um lugar onde a fé desafia a lógica e os mistérios divinos nos convidam a refletir sobre o poder do invisível. Você está preparado para descobrir uma conexão espiritual que desafia fronteiras? Número 1. Previsão impactante da irmã. A vida de Kate Williams. Uma destacada apresentadora da BBC experimentou uma reviravolta inesperada no momento em que uma previsão feita pela irmã Agnes Sasagawa parecia anunciar uma tragédia iminente. A irmã Agnes, uma freira católica reconhecida no Japão por suas visões, havia compartilhado premonições e mensagens que, com o passar do tempo, pareciam se cumprir, gerando uma mistura de inquietação e admiração naqueles que conheciam suas palavras. Antes de seu falecimento, Agnes deixou entrever uma previsão inquietante. A apresentadora de notícias, Kate Williams, enfrentaria uma dura prova de saúde. A conexão entre ambas as mulheres, à primeira vista improvável, foi reforçada pelos eventos que ocorreram pouco depois da previsão da irmã. Para a surpresa de Kate e sua audiência, a apresentadora começou a apresentar problemas de saúde que, à medida que se revelavam, tornaram-se cada vez mais complexos. Esta situação não apenas refletia a precisão das palavras da irmã Agnes, mas, de algum modo, simbolizava o estranho vínculo entre as crenças da freira e o sofrimento que a jornalista britânica enfrentava. Os seguidores da irmã Agnes e os próprios telespectadores de Kate Williams começaram a falar sobre essa surpreendente previsão e o impacto que teve na vida da jornalista. O aspecto de previsão cumprida ganhou um sentido mais profundo ao perceber a gravidade do sofrimento de Kate. Isso provocou uma intensa reflexão sobre o poder da oração, a fé e os vínculos espirituais que podem cruzar continentes, transcendendo limites geográficos e culturais. A história de Kate se tornou um símbolo de resistência e fé. Embora enfrentasse momentos difíceis, a jornalista encontrou no apoio de sua audiência um motivo para continuar sua luta. A previsão da irmã Agnes não só mudou a percepção de Kate sobre a vida, mas também acendeu um fervor espiritual entre aqueles que conheciam sua história. A jornalista e a freira, embora separadas por quilômetros e culturas, compartilharam uma conexão que deixou uma marca na vida de quem as conheceu. Número 2. Breve história da irmã. A história de Agnes Sasagawa é tão única quanto inspiradora. Nascida no Japão em 1931, sua vida foi marcada desde o início por desafios de saúde. Ainda criança, sua saúde frágil a manteve próxima dos hospitais, em constante luta para se recuperar. Este contexto de dificuldade foi, no entanto, apenas o início de uma vida profundamente espiritual e de serviço. Apesar de suas enfermidades, Agnes encontrou a força para seguir em frente e, eventualmente, tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ela se ordenou como freira católica. Ao longo de sua vida religiosa, uniu-se às visões e devoções de Nossa Senhora de Akita, onde dedicou cada dia a aprofundar sua fé. Os anos no convento a levaram a descobrir sua vocação e seu papel no mundo, como guia espiritual para aqueles ao seu redor. Um dos episódios mais impactantes em sua vida ocorreu após uma cirurgia que a deixou completamente paralisada. Sua capacidade de movimento foi severamente comprometida. E ela enfrentou a realidade de passar 16 anos sem mobilidade. No entanto, durante esse tempo, não perdeu a fé nem a esperança. Sua paralisia se tornou uma espécie de prova e, ao não desistir, demonstrou uma impressionante perseverança e devoção religiosa. Sua passagem por diversas clínicas e hospitais reforçou suas convicções espirituais.
A irmã Agnes encontrou na fé uma motivação para continuar lutando e, finalmente, graças à sua devoção, conseguiu superar os desafios de sua saúde, encontrando uma nova força no caminho. Essa dedicação a Deus e sua vida de oração a levaram a experimentar visões e a receber mensagens divinas, o que a posicionou como uma figura espiritual venerada. Assim, a história de Agnes Sazagava é um reflexo de como uma vida de dificuldade e superação pode se tornar uma fonte de inspiração para outros. Número 3. Conversão à fé cristã. A vida de Agnes Sazagava mudou radicalmente graças ao encontro com uma pessoa-chave. Uma enfermeira católica que, com sua compaixão e apoio, guiou Agnes em direção à fé cristã. Durante uma de suas estadias no hospital, Agnes recebeu o cuidado dessa enfermeira, que não apenas ajudou a melhorar sua saúde, mas também despertou nela o interesse pelo cristianismo. O exemplo de fé da enfermeira inspirou Agnes a explorar um caminho espiritual e a aceitar o chamado para a vida religiosa. A irmã Sazagava, após uma longa reflexão e convencida de seu desejo de servir a Deus, ingressou em uma comunidade de freiras em Nagasaki. Este foi o primeiro passo em direção a um compromisso maior que a levaria às Servas da Eucaristia, uma comunidade religiosa dedicada ao serviço e à oração. Para Agnes, essa nova etapa significou uma transformação. Sua vida passou da luta pessoal contra suas doenças físicas para um propósito mais elevado. Sua fé se tornou o centro de sua vida e a oração seu maior refúgio. Apesar das dificuldades de saúde que continuaram ao longo de sua vida, sua nova fé cristã a fortaleceu, dando-lhe o sentido de propósito que tanto almejava. Essa mudança em direção à espiritualidade foi o alicerce que a preparou para os momentos milagrosos e as experiências místicas que viriam depois. A irmã Sazagava se tornou uma figura religiosa notável e um exemplo de como a fé pode transformar a vida de uma pessoa, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Sua conversão ao cristianismo lhe permitiu viver uma vida de serviço e devoção, levando a esperança àqueles que conheceram sua história. Número 4. Perda temporária de audição. O ano de 1973 foi decisivo na vida de um homem chamado João. Vida da irmã Agnes Sazagava, quando ela experimentou um acontecimento inesperado, a perda total de sua audição. Para qualquer pessoa, isso seria um desafio devastador. Mas para Agnes, essa prova se tornou um caminho para algo transcendental. O que parecia uma desvantagem irremediável, logo se transformou no início de uma experiência milagrosa que deixaria uma marca em sua vida e na comunidade religiosa que a cercava. Durante este período de silêncio, a irmã Sazagava redobrou seus esforços para se comunicar através da leitura labial, demonstrando uma perseverança em comum. No entanto, no meio dessa prova, algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu para ela em uma de suas orações. Este ser celestial não apenas lhe ofereceu consolo, mas também fez uma promessa que parecia irreal: a recuperação de sua audição, mesmo que apenas por um curto período. A aparição do anjo deixou uma impressão profunda nela e naqueles que conheciam sua história, revelando uma conexão entre o humano e o divino. Nesse mesmo ano, assim como o anjo havia prometido, a irmã Agnes recuperou sua audição por um período de 5 meses. Essa breve recuperação lhe deu esperança e, acima de tudo, renovou sua fé na oração e no poder divino. Ao compartilhar este acontecimento com suas irmãs na comunidade, a história de seu milagre logo se espalhou, tornando-se uma fonte de inspiração para muitos. Número 5. Restauração completa da audição. Em 1982, a irmã Agnes Sazagava viveu outro episódio que reafirmou sua fé e seu papel na comunidade religiosa. Após sua experiência com a perda temporária de audição, em 1973, a irmã Agnes recebeu uma segunda mensagem angelical, na qual lhe foi prometida a restauração total e permanente de sua audição. Essa promessa chegou como um presente inesperado, e a irmã Agnes manteve-se em constante oração, confiando que o milagre se tornaria realidade. A mensagem que recebeu desta vez estava impregnada de esperança e de um tom quase definitivo.
O anjo assegurou-lhe que desta vez sua audição seria devolvida sem a ameaça de perdê-la novamente, graças à intervenção da Virgem Maria. Esta notícia foi motivo de júbilo para a comunidade, que havia sido testemunha de sua fortaleza durante os anos de silêncio forçado. Assim, em 1982, a irmã Agnes voltou a ouvir completamente, experimentando um alívio e uma gratidão que compartilhou com suas irmãs de fé. Este evento marcou outro momento inesquecível em sua vida. A restauração de sua audição não foi apenas uma recuperação física, mas também um testemunho do poder da fé e da intercessão divina. Sua comunidade celebrou este milagre, considerando uma prova de que o compromisso espiritual tem suas recompensas. Mesmo nos momentos de maior adversidade, a história de Agnes foi compartilhada e admirada por crentes e não crentes, inspirando muitos a refletirem sobre a importância da fé. Esta restauração completa de sua audição significou para a irmã Agnes a confirmação de sua missão espiritual. O milagre de sua recuperação a impulsionou a seguir em frente com mais convicção, dedicando seus dias à oração e ao serviço de Deus. Sua vida, marcada pelo milagre e pelo sacrifício, ficou como um legado de inspiração e fé para aqueles que ouviram sua história. Número 6. Milagre em vida de Teresa Chun. Um dos eventos mais surpreendentes relacionados à irmã Agnes Sasagawa foi o caso de Teresa Chun, uma mulher coreana que estava em estado terminal devido a um câncer cerebral avançado. Este evento ocorreu em 1983, quando um grupo de peregrinos coreanos viajou ao convento da irmã Sasagawa em busca de um ato de fé e consolo. Naquele momento, Teresa Chun havia sido diagnosticada com uma doença considerada incurável e estava em coma profundo. Sua situação parecia irremediável e seus familiares e amigos haviam perdido a esperança. Durante sua visita ao convento, os peregrinos, entre os quais estavam familiares de Teresa, decidiram orar fervorosamente no local. Foi nesse contexto de profunda espiritualidade que um milagre inesperado ocorreu. Teresa despertou de seu coma e começou a mostrar sinais de recuperação. Pouco a pouco, sua saúde foi se estabilizando até alcançar uma melhora completa. Este evento foi considerado uma intervenção milagrosa por aqueles que presenciaram sua recuperação. A conexão entre o convento da irmã Sasagawa e a recuperação de Teresa se tornou uma história inspiradora. Dizia-se que a fé e as orações dirigidas à Virgem Maria naquele lugar tinham um poder especial, capaz de realizar milagres. A notícia da recuperação de Teresa Chun foi amplamente compartilhada e registrada como um evento excepcional, inspirando crentes de todo o mundo a considerar a devoção como um caminho de esperança em tempos de desespero. Número 7. Aparições e mensagens da Virgem. A partir do ano de 1973, a irmã Agnes Sasagawa começou a experimentar uma série de aparições e mensagens da Virgem Maria. Essas visões místicas, conhecidas como as aparições de Nossa Senhora de Akita, tornaram-se o pilar de sua vida espiritual e marcaram o início de um caminho de devoção e sacrifício que inspiraria muitos. As mensagens que ela recebeu não eram apenas orações, mas também diretrizes específicas que a Virgem lhe deu para rezar e fazer penitência pelos pecados do mundo. Em suas aparições, a Virgem Maria pedia à irmã Sasagawa que se dedicasse à oração do Rosário e a fazer sacrifícios como ato de reparação pelas faltas da humanidade. Essas mensagens foram compartilhadas com sua comunidade e rapidamente se espalharam além do convento. As visões da irmã Sasagawa foram vistas como um chamado à reconciliação e ao arrependimento. Em um momento em que, segundo ela, o mundo enfrentava tempos difíceis, a irmã Sasagawa transmitiu as mensagens com devoção, e estas se tornaram conhecidas entre os fiéis de todo o mundo. Dizia-se que essas mensagens continham advertências e promessas para aqueles que seguissem os ensinamentos da Virgem. As mensagens incluíam chamados à paz, à oração e à penitência como forma de obter o perdão divino. Essas mensagens, embora simples, ressoaram profundamente nas pessoas que ouviam sua história.
As aparições da Virgem Maria e as mensagens recebidas pela irmã Sazagava a transformaram em uma figura respeitada e venerada dentro da comunidade. Comunidade católica. Sua vida espiritual foi um exemplo de entrega total à oração e ao sacrifício, e suas visões foram interpretadas como um lembrete da importância da fé em um mundo que precisa de reconciliação e perdão. As aparições de Akita foram registradas como uma das manifestações espirituais mais importantes de seu tempo. Número 8. Sinais sobrenaturais na capela. A irmã Agnes Sazagava começou a vivenciar eventos inexplicáveis na capela de seu convento, onde observou sinais que pareciam vir de uma fonte divina. Esses fenômenos, que começaram em 1973, incluíam luzes brilhantes inexplicáveis que preenchiam o espaço sagrado e eram percebidas por aqueles que assistiam. Esses sinais provocaram espanto na comunidade religiosa, que interpretou os acontecimentos como manifestações da presença da Virgem Maria. Um dos eventos mais destacados foi a aparição de luzes intensas provenientes do tabernáculo. Na primeira vez, o brilho encheu a capela, e 2 dias depois, o fenômeno se repetiu, embora desta vez a luz fosse de um vermelho vibrante. A irmã Agnes e suas companheiras interpretaram essas luzes como um sinal que anunciava algo especial e sagrado. Para muitos, esses acontecimentos foram o prelúdio do que mais tarde se tornaria uma série de eventos místicos vinculados à Virgem Maria. Os sinais não se limitaram às luzes. Durante uma de suas orações na capela, a irmã Sazagava também teve uma visão de anjos. A presença desses seres celestiais ao redor do altar foi percebida como um sinal de que a capela era um lugar abençoado. Esses eventos sobrenaturais reforçaram a fé da irmã Sazagava e a inspiraram a aprofundar sua vida de oração e sacrifício. O ambiente na capela se enchia de uma atmosfera de reverência e mistério sempre que esses fenômenos ocorriam. Os membros da comunidade religiosa que presenciaram esses momentos se sentiram comovidos e inspirados a manter uma vida de devoção e oração. Os sinais sobrenaturais na capela, junto com as visões da irmã Sazagava, contribuíram para consolidar sua reputação como uma figura espiritual especial, venerada por muitos. Número 9. Dores na mão e cruz sangrando. A irmã Agnes Sazagava experimentou outro evento extraordinário em sua vida quando, durante uma de suas orações, sentiu uma dor aguda na palma e no braço esquerdos. Essa dor veio acompanhada de uma marca em forma de cruz que começou a sangrar, gerando surpresa e espanto em quem estava ao seu redor. O mais impactante foi que esse fenômeno coincidiu com um evento similar na capela. A estátua da Virgem Maria também foi a que se encontrou na capela. Ela também começou a sangrar da mesma maneira. A irmã Sazagava interpretou este sinal como um símbolo de sacrifício e redenção e compartilhou isso com sua comunidade religiosa, que viu no sangramento uma manifestação da devoção de Agnes e de sua conexão com o divino. Esses eventos incomuns se tornaram conhecidos, atraindo pessoas de diferentes lugares, que desejavam ver com seus próprios olhos. A cruz sangrando na palma da mão da irmã e na estátua da Virgem Maria. Este acontecimento fortaleceu a convicção da irmã Sazagava de que sua missão era rezar e fazer sacrifícios pelo bem da humanidade. A marca em sua mão, que lhe causava dor constante, era para ela um lembrete da entrega total à sua fé e às suas crenças. Apesar do desconforto físico que lhe causava, Agnes aceitou a dor como uma forma de sacrifício e um meio de conexão com o sofrimento de Cristo. Número 10. Lágrimas da estátua em 1975. Um dos eventos mais desconcertantes e comoventes relacionados com a irmã Agnes Sazagava ocorreu em 1975, quando a estátua da Virgem Maria na capela começou a derramar lágrimas humanas. Este acontecimento deixou atonitos tanto a comunidade religiosa quanto cientistas e crentes que buscaram compreender a natureza deste fenômeno. A imagem da Virgem, que até então era apenas uma representação de madeira, transformou-se em um símbolo de devoção e esperança para aqueles que a contemplavam. As primeiras a notar as lágrimas foram as irmãs do convento, que descreveram que as lágrimas caíam em um fluxo constante e genuíno, como se a estátua realmente estivesse chorando.
A notícia se espalhou rapidamente e, logo, especialistas se aproximaram para investigar o fenômeno. As lágrimas foram submetidas a testes científicos e os resultados confirmaram que, surpreendentemente, eram lágrimas humanas. Este fato impressionou a comunidade científica e alimentou a fé dos crentes. Para a irmã Sazagava, essas lágrimas foram interpretadas como uma demonstração da dor da Virgem Maria pelos sofrimentos da humanidade. E um chamado urgente, à oração e à penitência. As lágrimas simbolizavam o desejo da Virgem de que as pessoas se reconciliassem com Deus e corrigissem seus caminhos, em um chamado à paz e ao arrependimento. A partir deste momento, o fenômeno das lágrimas da Virgem de Akita tornou-se conhecido e venerado, atraindo fiéis de diversas partes do mundo que vinham para presenciar o milagre e prestar tributo. Este evento, registrado pela ciência e amplamente compartilhado, foi uma das manifestações mais significativas das experiências da irmã Sazagava. A estátua chorosa tornou-se um símbolo espiritual para aqueles que buscavam consolo e força. As lágrimas da Virgem deixaram uma profunda marca em todos os que foram testemunhas deste acontecimento, um sinal de esperança e um convite à reflexão espiritual em tempos de dificuldade. Número 11. Investigação dos eventos sobrenaturais. Cercaram a irmã Agnes Sazagava e a estátua da Virgem, em Akita, atraíram a atenção da Igreja Católica, que decidiu investigar o caso para verificar sua autenticidade. A investigação foi inicialmente liderada pelo bispo John Shiroito, que, impressionado pelos relatos dos milagres, entrou em contato com a Congregação para a Doutrina da Fé, buscando orientação e apoio para realizar uma investigação exaustiva desses eventos. Durante anos, a Igreja realizou uma análise detalhada dos acontecimentos. A investigação incluiu depoimentos dos envolvidos, testes científicos sobre os fenômenos das lágrimas e do sangramento da estátua, e um exame das mensagens que a irmã Sazagava afirmou receber. No entanto, o processo não foi simples, e os resultados iniciais deixaram muitas perguntas em aberto, já que alguns aspectos dos fenômenos não podiam ser explicados com fundamentos lógicos nem científicos. Em 1988, a investigação deu uma reviravolta importante quando o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, concedeu um apoio verbal à carta emitida pelo bispo Eto. Este apoio foi interpretado como um reconhecimento do caráter extraordinário dos eventos de Akita, embora não tenha sido emitido um julgamento oficial sobre a veracidade dos mesmos. Apesar da prudência do Vaticano, esse apoio levou ao reconhecimento dos eventos na Diocese de Niigata. A investigação oficial deixou uma impressão duradoura na comunidade católica, dividindo as opiniões entre aqueles que acreditavam nos eventos sobrenaturais e aqueles que os viam com ceticismo. No entanto, a declaração do bispo Eto permitiu que a devoção à Virgem de Akita se expandisse, e os fenômenos foram considerados como uma revelação privada aprovada para veneração. A história desta investigação destaca o complexo processo que a Igreja segue para autenticar os milagres e seu impacto na fé das pessoas. Número 12. Advertência profética da Virgem Maria. A irmã Agnes Sazagava recebeu uma advertência profética através de suas visões da Virgem Maria, que lhe transmitiu uma mensagem impactante sobre o futuro. Esta revelação, que ocorreu em 1973, incluía uma série de advertências dirigidas à humanidade sobre o arrependimento e a necessidade de reconciliar-se com Deus. A Virgem revelou que a humanidade se encontrava em um momento crítico, no qual os conflitos, as divisões e o sofrimento requeriam uma ação urgente por parte de todos. A mensagem foi clara e contundente. Se a humanidade não conseguisse arrepender-se de suas faltas, enfrentaria um castigo severo. A Virgem Maria falou de um fogo do céu que cairia sobre a terra, um castigo que seria maior que qualquer evento conhecido até então. Para aqueles que ouviam essas palavras, a advertência soava como um chamado de atenção, um sinal de que os tempos requeriam uma mudança na conduta humana. Esta mensagem também incluía um aviso sobre as divisões na Igreja, que afetariam sua unidade e a fé de seus seguidores.
A irmã Sazagava compartilhou esta mensagem com sua comunidade e além, gerando diversas reações entre crentes e não crentes. Para muitos, a mensagem foi motivo de reflexão e um lembrete da importância de levar uma vida de paz, humildade e reconciliação. As palavras da Virgem não só impactaram a irmã Sazagava, mas também deixaram uma marca em quem conheceu sua história. Aqueles que conheceram sua história. Número 13. Mensagem e chamado à penitência. No ano de 2019, a irmã Agnes Sazagava recebeu uma última mensagem de seu anjo. Uma mensagem que chegou em um momento de crescente tensão mundial e que pedia penitência e sacrifício. Apesar dos anos passados desde suas primeiras visões, esta mensagem chegou com uma urgência que capturou a atenção de quem seguia sua história. Nela, o anjo pediu que ela realizasse sacrifícios diários e que rezasse o rosário todos os dias como sinal de reparação e arrependimento. A mensagem, compartilhada inicialmente por uma estação de rádio católica em Massachusetts, incluía um pedido simbólico, que a irmã Sazagava se cobrisse de cinzas, um sinal bíblico de humildade e penitência. A importância de se tornar como uma criança, segundo o anjo, representava uma necessidade de pureza de coração e simplicidade, uma atitude que deveria acompanhar os crentes em tempos difíceis. Este chamado à penitência foi visto por muitos como um lembrete dos deveres espirituais, especialmente em um mundo que enfrenta problemas complexos e desafiadores. A mensagem de 2019 coincidiu com um momento de grande impacto na vida de Kate Williams, que foi diagnosticada com uma doença rara. A coincidência entre o aviso e a situação de Kate foi interpretada como um sinal de que a mensagem da irmã Sazagava tinha um propósito que transcendia as fronteiras. O chamado à penitência não foi dirigido apenas à irmã Sazagava, mas ressoou entre aqueles que buscavam uma conexão espiritual. Em tempos de crise. Número 14. Doença rara de Kate Williams. Conhecida por seu papel na BBC, enfrentou uma situação difícil. Quando foi diagnosticada com uma doença extremamente rara. Este diagnóstico chegou em 2019, momento em que revelou seu padecimento ao público, impactando aqueles que a seguiam. A doença de Kate, que afeta especificamente a cavidade abdominal, é de natureza tão rara que existem apenas 153 casos conhecidos no mundo. A notícia surpreendeu a muitos, já que Kate havia mantido em privado os detalhes de sua saúde, até então. O tratamento para esta condição incluiu uma cirurgia complexa e extensa que mudou radicalmente sua vida. Kate descreveu o procedimento como a mãe de todas as cirurgias, devido ao fato de ter sido uma intervenção extremamente invasiva que durou 6 horas e lhe causou efeitos colaterais permanentes. No processo, os médicos removeram várias partes de seu sistema reprodutivo e parte do revestimento abdominal. Uma operação que a deixou com complicações digestivas e ósseas. Para Kate, esta doença representou não apenas uma batalha médica, mas também um desafio emocional. Por se tratar de uma condição tão rara, a falta de informação e compreensão a fizeram sentir-se isolada. Com poucas pessoas que compartilhavam sua experiência, encontrou consolo em um grupo online, onde se conectou com outros pacientes que também viviam com a mesma doença. Este espaço lhe ofereceu uma comunidade de apoio que ajudou a superar os momentos mais difíceis de seu diagnóstico e tratamento. Número 15. Impacto do podcast Você, Eu e o Grande C. Kate Williams encontrou uma plataforma para compartilhar sua experiência através do podcast You, Me and the Big C, onde detalhou sua luta contra uma doença rara e o impacto disso em sua vida. Este espaço foi criado originalmente por Raquel Blanc, uma apresentadora da BBC que, antes de falecer de câncer, teve a ideia de criar um espaço de apoio e conscientização para aqueles que vivem com essa doença. Kate, junto com outros participantes, usou o podcast para falar sobre sua saúde e os desafios que enfrentava no seu dia a dia, com a esperança de oferecer a outros um exemplo de superação. Durante os episódios, Kate compartilhou aspectos pessoais de seu tratamento, incluindo a extensa cirurgia a que foi submetida e os efeitos colaterais que tinha que enfrentar.
Para ela, essa plataforma representou não apenas um meio para falar abertamente sobre sua doença, mas também uma maneira de se conectar com pessoas que compreendiam o que ela estava passando. O podcast rapidamente ganhou popularidade e se tornou um ponto de referência para aqueles que buscam apoio em sua luta contra doenças graves. O impacto de You, Me and the Big C foi profundo, alcançando um público que se identificava com os temas discutidos e que encontrava nos testemunhos uma fonte de conforto. Através das redes sociais, figuras públicas e ouvintes compartilhavam mensagens de apoio para Kate, mostrando que o podcast havia conseguido criar uma comunidade empática e solidária. Entre aqueles que ofereceram seu apoio estava Sheila Fogart, que enviou mensagens de incentivo a Kate, destacando o valor de sua história. A experiência de Kate no podcast se transformou em um legado de empatia e resiliência. Ao compartilhar sua história, Kate não apenas trouxe visibilidade para uma doença pouco conhecida, mas também contribuiu para derrubar os estigmas associados a condições graves de saúde. You, Me and the Big C se tornou um símbolo de esperança e uma ferramenta de conscientização, lembrando aos ouvintes a importância do apoio mútuo e da força em momentos de dificuldade.